espancaram ele até que o chão caiu. E enquanto ele sangrava, o cidadão passou. Era o sacerdote e fingiu que não ouviu. Estava com pressa, tinha prioridades, mas faltava amor, essa é a verdade. No mesmo lugar vai passar um levita. Quem sabe uma canção pra Deus ele cantou, dizendo eu te amo acima de tudo. Mas como assim mesmo, o próximo ele não amou. Fez a mesma coisa que o sacerdote. Não tinha remédio pra sarar a dor. Com as mãos vazias, ele prosseguiu. E alguém caído pelo chão continuou. Agora faça uma coisa por mim. Pega na mão dele, pega na mão dele. Como Jesus, quem trouxe azeite, quem trouxe vinho, pega na mão dele. Escuta! E no mesmo lugar o bom samaritano veio. Não sei o nome da sua religião, não sei como ele cantava, se muito bem orava. Só sei que o culpado estava às suas mãos. Dentro dele havia muita compaixão. Quebrando o protocolo se aproximou do homem ferido. Ele foi até o chão. Cita ele aí tocando em suas mãos. Derramou um azeite e vinho em suas feridas. Estancou teu sangue e te levantou. Fez da sua vida a essência dele. O bom samaritano. Ele está aqui, aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. A tua presença está nesse lugar, Senhor. És maravilhoso, Deus, tu és tremendo, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Aleluia. Aleluia. Oh, Senhor, no teu nome, Senhor, de olhos fechados, Senhor. Nós assim entramos em tua presença, continuamos em tua presença. Ó Deus, obrigado pelo teu amor sobre nós. Obrigado, Senhor, pela tua presença maravilhosa sobre nós. Papai, queremos te pedir nessa hora que no nome do Senhor Jesus tu venha falar conosco poderosamente. Aleluia. Que no nome do Senhor Jesus tu venha administrar em nosso coração. Ó Pai, em nome de Jesus, nós viemos aqui nessa noite para ouvir a tua voz. Aleluia. Precisamos, Senhor, e carecemos de ouvir a tua voz. Sim, Senhor. Por isso, Deus, fala conosco poderosamente, nos usa, Senhor. E fala o nosso coração no nome de Jesus. Aleluia. Ó Deus, para a glória e honra do teu santo nome, nós oramos a ti nessa noite, te pedindo, continua conosco. Que a tua presença seja maravilhosa nesse lugar, que nós não venhamos sair daqui, ó Deus, sem sentir a tua presença, Senhor, que nós venhamos sair daqui transformados por ti, ó Deus, que a tua glória se manifeste sobre nós, Senhor, o que a Bíblia diz que santo é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da tua glória. Aleluia. Por isso nós oramos a ti te pedindo, Senhor, que a presença do bom samaritano esteja neste lugar, ó Deus, para nos restaurar, para nos redimir, Senhor, para a glória e honra do teu santo nome. Assim eu oro, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus, ó Deus. Amém. E amém. Aplauda o Senhor. Aleluia. Glorifique o nome do Senhor. Glória a Deus. Para referência é a parábola do bom samaritano. Em Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25, que diz que um certo judeu, doutor da lei, ele sempre vinham, na época de Jesus, para nos interrogar, para nos interpelarem, e muitas das vezes, como diz o texto, até para provar, para ser uma tribulação na vida de Jesus. E a partir do versículo 25 diz assim, Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25.
Eis que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto, e vendo-o compadeceu-se dele. E chegando-lhe, pensou-lhe as feridas, aplicou-lhes óleo e vinho, e colocando sobre ele o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos de salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede de igual modo. Amém? Algumas situações aconteciam quando Jesus estava no templo, quando Jesus estava pregando na multidão, que os líderes judeus, sacerdotes, saduceus, escribas, fariseus, uma caixa de líderes muito influenciadora em Jerusalém, vinham até ele para o interrogar, porque ele arrastava multidões por onde ele passava. Por onde ele ia, havia multidões. Numa certa ocasião, teve aquela famosa conhecida que ele disse: entregai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, quando perguntaram sobre o tributo. Teve uma outra situação também que Jesus, ele estava acabado de chegar no templo, aí veio os camaradas bom de Bíblia e falaram para ele assim, vendo a autoridade que ele fazia os seus milagres, vendo que ele operava em Jerusalém e a fama dele já saía de Jerusalém, já ia muito além de Jerusalém. Aí perguntou para ele assim: olha só, com que autoridade, com que poder você faz isso? E Jesus não podia responder essa pergunta, porque era lógico. Se Jesus falasse: eu faço com a autoridade de Deus, a pergunta era capciosa e maliciosa. Diziam assim: bom, se você faz com a autoridade de Deus, diz você que é próprio Deus. E Deus não deu autoridade ao tal homem. E se Jesus fala que ele faz com a autoridade dos homens, também iria cair em contradição. Então Jesus não podendo responder essa pergunta, falou para eles: olha só, eu lhe respondo essa pergunta, desde que vocês respondam a mim. E eles, cheios de si, disseram assim: pode falar que eu responderei. E aí Jesus falou assim: olha só, faça o seguinte, me responda uma coisa que simples, eu queria saber sobre o batismo. Aí os 3 camaradas falaram assim: olhe pra gente, sei tudo sobre batismo. Eu queria saber se o batismo de João ele é dos homens ou é de Deus. Aí os 3 pararam, aí um ia levantar o dedo e falou: calma aí, a gente pode dar 10 minutinhos para mim? Aí Jesus falou: dou até 1 hora, deixa que você responda. Vai lá, pensa e me responde. A Bíblia diz em Marcos 11 que eles ficaram arrazoando entre si o que eles iriam responder. E sempre tem mais sensato, né? Aí ele falou assim: olha, vamos responder que o batismo de João é de Deus. Aí o mais sensato falou assim: não, nós não podemos responder isso. Aí o camarada olhou para ele e falou: mas por que não? Porque se falarmos que é de Deus, eles vão dizer: por que você não crê? Já que é de Deus. Aí eu vou falar: então vamos falar que é dos homens. Aí o mais sensato falou assim: também não podemos responder que é dos homens. Aí por que não? Porque se falarmos que é dos homens, tem o povo tem João Batista como profeta. No mínimo a gente perde lugar na sinagoga, no mínimo, mas a gente pode ser apedrejado, morto, arrastado pela cidade. Então faz o seguinte: fala aí o que você acha que a gente deve fazer. O mais sensato falou: nós não podemos responder,
Vamos voltar lá para eles e dizer assim, nós não podemos responder essa pergunta. Voltaram para Jesus e falaram assim, eu não posso responder essa pergunta. Aí Jesus falou, então eu também não respondo, com que autoridade é que eu faço meus milagres? Se você não pode me responder, existiam algumas situações como essa do bom samaritano aqui, em que as pessoas chegavam até ele para interpelar na nossa vida, não é diferente. Só que a Bíblia diz em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, que nós temos a mente de Cristo. E que a mente de Cristo em nós nos dará sabedoria para responder a qualquer pergunta que vier a nós. Às vezes tem pessoas que se colocam no nosso caminho para ser tribulação, irmão, para zombar da nossa fé. Tem pessoas que se colocam no nosso caminho para querer atrapalhar aquilo que Deus tem para nós. Só que Deus está dizendo que vai nos dar a mente de Cristo, que tem nos dar a mente de Cristo, que ninguém irá atrapalhar aquilo que Ele tem para nós. Aleluia. E Jesus, Ele olhou para aquele camarada e falou, não estou te entendendo. Se você é intérprete da lei, se você é doutor da lei, se sabe a lei, por que me perguntas? Ele, não, eu queria saber se você sabe. É aquela coisa bem para atrapalhar a caminhada, sabe? Aí Jesus falou, tá bom, eu sei, mas você sabe? Ele citou Deuteronômio capítulo 6, citou Levítico capítulo 19, versículo 18, e disse, esse é o mandamento. Toda a lei dos profetas se resume nisso. Aí Jesus falou, então faz isso que virás. Aí ele falou, bom, mas eu queria só saber uma coisinha aqui. Qual é o meu próximo? Quem é o meu próximo? E Jesus, citando a palavra para ele, Jesus fez ele pensar. Falou, bom, já que você quer me fazer pensar, eu te faço pensar também. E Jesus contou uma historinha para ele, como se fosse historinha para criança. Aí Jesus falou assim, bom, já que você está querendo, porque com gente que quer nos tratar como criança, não existe outra alternativa. Temos que tratá-lo como criança também. Gente que quer nos passar perto, temos que tratá-lo como criança. E aí Jesus falou assim, tá bom, um certo samaritano descia de Jerusalém, um certo homem descia de Jerusalém para Jericó. E aí caiu na mão dos salteadores. Quando ele caiu na mão dos salteadores, além dele ter sido espancado, além dele ter sido roubado, ele saía deixando o camarada semi-morto. Aí passou um camarada igual você, sacerdote. Só que ele viu ele de longe, ele veio com aquela pomba toda, atrasado para o culto, veio ele andando. Quando ele viu, ele passou de largo e desviou do caminho. E olha que ele era sacerdote, viu? Aí logo depois veio o levita, passou o levita também, e viu aquele homem caído. E aí ele não deu atenção nenhuma, fez a mesma coisa, passou de largo, passou para o outro lado. Sendo que veio um bom samaritano. O bom samaritano veio e quando olhou a situação daquele camarada, ele chegou de perto, ele chegou mais para perto, ele viu de perto a situação dele e falou, vou ajudar. E aí Jesus fala assim, dentro dessa parábola, o seguinte, que sacerdotes e levita, o ativismo religioso às vezes nos impede de enxergar almas. Aqueles camaradas que estavam indo para o templo orar, estavam indo para o templo fazer alguma coisa, estavam indo fazer alguma atividade. Só que é o seguinte, as atividades dentro da igreja, as atividades religiosas não nos impedem de pregar o Evangelho. Sabe por causa de quê? Tem vidas que se perdem. Tem vidas que não conseguem se achegar a Cristo. Nós temos a oportunidade de pregar, nós temos a oportunidade de evangelizar, mas nós estamos na nossa posição e dizemos, não, eu não posso fazer. Eu não posso fazer porque eu não sei o que vão pensar de mim. Eu não posso fazer porque eu não sei o que vão dizer. Eu quero te dizer, em todo o tempo, pregue o Evangelho. Amém. E se possível, use palavras. Essa é a verdade. E aí, Jesus fala assim para ele, olha só, o bom samaritano olhou aquela situação e não se conformou com ela. Falou assim, eu preciso ajudar. Sendo que o bom samaritano olhou de longe e falou assim, peraí, eu nem conheço ele, eu não sei quem ele é, mas eu vou ajudá-lo assim mesmo. E aí o bom samaritano ajudou. E aquele homem ficou pensando, o que eu vou responder quando ele terminar a história? E deixou ele numa saia justa, como dizem, num beco sem saída. E aí damos mais valor aos títulos que temos do que às almas que se perdem. Muitas das vezes é assim. Nós olhamos para os nossos títulos, olhamos para a nossa posição e falamos assim, não posso fazer. Só que Deus queria que nós abríssemos mão por causa de alguém que está ferido. Deus queria que nós abríssemos mão de algumas coisas por alguém que está caído,
por alguém que há muito tempo não recebe uma palavra, por alguém que há muito tempo não recebe um convite para entrar na igreja, por alguém que há muito tempo, pelo menos alguém fala assim, eu estou orando por você, por alguém que há muito tempo não fala assim, caramba, alguém está orando por mim, alguém se importa comigo. O que comoveu aquele homem caído foi que ele não conhecia o bom samaritano. E acredita, tem gente que ainda não conhece Jesus, e Paulo falou assim, olha, tem muitos que não têm o conhecimento de Deus, e eu digo isso para a vergonha vossa. É impossível alguém não conhecer Jesus na data de hoje, na época de hoje, mas tem gente que não conhece Jesus. E o que nós estamos fazendo para mudar isso? Aí, o que acontece? Às vezes, a gente se assusta com a situação. A gente corre da situação, a gente passa do outro lado da rua para não falar com o camarada porque ele não aceita o Evangelho. E nem sequer orar a gente ora. E nem sequer buscar a Deus a gente busca pela vida daquele que está precisando. E quando Jesus falou do bom samaritano, ele disse algumas coisas. Porque o que acontece? Eu não vou focar muito nos que não são, vou focar nos que são, que é isso que nos importa. Porque o Ministério de Novo Tempo, já há seus quase 10 anos, 9 anos, tem feito isso, tem restaurado alianças, e eu sou uma delas. E o bom samaritano, ele está numa simbologia aqui, uma tipologia de Jesus Cristo. Por que eu digo isso? Porque Jesus falou que chegando, moveu-se de íntima compaixão. E eu digo que compaixão não é qualidade, compaixão é atributo. Todo ser humano tem qualidade, mas nenhum tem atributo. Atributo é algo próprio de um ser, que emana de um ser. Alguns atributos de Deus, onisciência, onipresença, onipotência, justiça, equidade, compaixão. E ele tem uma compaixão dentro de Jesus que a gente até hoje não vai entender. Que é o seguinte, ele não consegue ver ninguém caído. Ele não se conforma em ver você caído. Ele não se conforma em ver você longe da presença dele. Ele fala assim, eu vou atrás de você, aonde você estiver. Aleluia. Tanto é que o salmista, sabendo da compaixão de Deus, falou assim, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E ele não obstante sabia da misericórdia de Deus, falou assim, olha, assim como o céu está longe da terra, assim o Senhor se compadece daqueles que o amam. Assim como o Oriente está longe do Ocidente, assim a sua misericórdia para conosco. Então, a misericórdia de Deus ela não se explica. E por isso você está aqui, porque você poderia estar em outro lugar, você poderia estar caído ainda, mas Deus falou, não, eu vou te levantar. E alguns religiosos podem olhar para você e passar longe de você e dizer assim, não é possível. Eu não aceito que aquele camarada esteja na igreja de novo, eu não aceito que ele esteja orando de novo, eu não aceito que ele esteja cantando, pregando, mas deixa eu te dizer, foi Deus que te levantou, meu amigo. Aleluia. Foi Deus que te colocou de pé novamente, o bom samaritano olhou para você com misericórdia e ninguém pode mudar isso. Aleluia. Ninguém vai mudar isso. E o bom samaritano falou assim, eu tenho que cuidar desse camarada. Mas sabe qual é o problema daqueles dois? Eles não querem ter trabalho. O problema é que estamos numa geração de descansados. Estamos numa geração onde a pessoa entra na igreja e sai e ninguém faz nada. Estamos numa geração onde tem pessoas que entram na igreja e não sentem mais o amor de Deus. Sente muita gente cantando bem, pregando bem, falando bem, ministrando bem, mas nós não sentimos mais o amor de Deus. Às vezes você visita a igreja, você entra e sai e parece que você nem veio. Porque dá trabalho. Sabe por causa de quê? Porque a pessoa entra na igreja esperando receber amor. Esperando que um Jesus que é vivo esteja através de você dando amor à vida dela. Sabe o que a gente faz? Nem olha. Às vezes no teu trabalho a pessoa está lá carente de Deus, precisando de Deus. Mas sabe o que você faz? Nem olha. Não dá nem ideia. E um dos atributos desse bom samaritano é se compadecer. Ele se compadece de todos. E não cabe a nós julgar quem ele tem que levantar e quem ele não tem que levantar. Não cabe a nós julgar nem olhando para a nossa própria miséria, dizer assim, você não pode me levantar.
Você não pode me restaurar, você não pode fazer, porque Ele faz. Porque Ele é poderoso para nos levantar. Eu aprendi que na mente de Deus não existe a limitação que nós temos. Nós estamos limitados a esse tempo. E aí eu até compreendo algumas críticas. Porque esse tempo aqui nos remete a passado, presente e futuro. Logo alguém me olha com o olhar do passado. E pelo passado eu não poderia estar aqui. Aí outros me olham com o olhar do presente. Pelo presente, vai pela aparência. Talvez eu até mereceria estar aqui. Só Deus olha o teu futuro. Só Deus tem capacidade de enxergar você lá na frente. E lá na frente Ele te enxerga como um varão perfeito. Na estrutura de varão de Cristo. Deus te enxerga não como alguém que caiu. Deus te enxerga como alguém restaurado. Deus não consegue olhar para você e te enxergar como alguém que peca. Deus consegue te olhar como alguém já perdoado. Como alguém que já tem o sangue de Jesus. Por isso que para Deus te restaurar é rápido. Para Deus te restaurar, basta você ter um coração aberto. Basta você ter um coração entregue ao Senhor. E olha que Deus, Ele insiste com o ser humano. Ele vai uma vez, Ele vai duas, Ele vai três. E a gente é um coração meio obstinado. A gente tema muito, a gente questiona muito. Só que Deus fala assim, não vai adiantar questionar, não vai adiantar correr, não vai adiantar ir para um lado, para o outro. Você vai estar na minha presença. Aleluia. E o bom samaritano, ele não andava vazio. E essa geração que nós conhecemos hoje é uma geração que anda vazio de Deus. E aí não adianta, ser cheio de Deus não significa estar em todos os cultos. Ser cheio de Deus significa, se alguém chegar até mim, eu tenho algo a oferecer. Porque o bom samaritano, diferente daqueles dois, passou e tinha algo a oferecer. E a pergunta que cabe para nós hoje é: quem está próximo a você, teus familiares, amigos, parentes, será que você tem algo de Deus para oferecer? Ou você é comum, é igual a eles, não tem diferença nenhuma, eles não conseguem enxergar algo em você que eles dizem assim: poxa, um dia eu vou lá na tua igreja, meu camarada. Porque tem muita gente que eu vejo assim, mais ou menos, mas você eu sinto, sabe, algo diferente. Será que você, olhando para dentro de você, fazendo uma avaliação, fala assim: Deus, eu preciso ter algo a oferecer? Porque é difícil aceitar que alguém esteja na presença de Deus, que alguém fique firme com o Senhor e não tenha algo a oferecer. E aí Jesus, Ele, como eu digo, ele pegou aquele homem, rapidamente fez alguns curativos, passou-lhe azeite, passou vinho, para que toda a ferida fosse cicatrizada, porque existem marcas na nossa vida que não vão passar mais. A cicatriz vai ficar, porém, ninguém dá mais permitido abrir cicatriz em nós, porque ela já foi curada, ela já foi sarada. Aleluia. Quando alguém tentar abrir alguma cicatriz em você, tu fala assim: eu já fui curado, eu sou lavado e remido no sangue de Jesus. Você não está autorizado a abrir nenhuma cicatriz em mim. Mesmo que queiram te julgar, você diz: eu estou sendo tratado por aquele que pode fazer. Então eu não permito que em mim se abra cicatriz de novo. Porque o bom samaritano tratou daquele camarada de um jeito que é o que Paulo falou, constrangeu ele. O amor de Cristo nos constrange, que a gente não entende. O bom samaritano falou assim: eu tenho que cuidar desse camarada. E como eu disse, dá trabalho. Ele pegou, limpou aquele camarada todo ali, levantou ele, pôs sobre o seu animal, procurou uma hospedaria para ele e diz assim: você vai ser tratado aqui, eu tenho que ir. Pegou 2 diárias dele. Pegou 2 denários, que significava, cada um denário significava uma diária, pagou ao hospedeiro e falou assim: cuida dele. Eu vou, mas quando eu voltar, tudo que ele gastou a mais eu te indenizarei. E aí vai um recado para o desilejado: não existe quem seja restaurado por Deus e não tenha uma hospedaria. Não existe quem seja restaurado por Deus e não procure uma igreja para congregar. Não existe quem seja restaurado por Deus e não aceite ser cuidado por alguém. Porque o bom samaritano poderia deixar aquele homem seguir em paz, mas ele falou: não, você precisa de alguém para continuar o tratamento. Então nós precisamos de pessoas
Nós precisamos uns dos outros, mas a questão é, até que ponto temos a oferecer? O que temos a oferecer a alguém? E aí, como não bastasse só ser curado, ele tratou dele, deu hospedaria. Eu já falei isso algumas vezes, eu disse já e repito, se Jesus viesse aqui, nascesse, com 30 anos fosse batizado, morresse na cruz do Calvário, ressuscitasse, eu já o amaria. Mas por esses detalhezinhos que a Bíblia traz, é lindo demais, é maravilhoso demais olhar um Deus que não só cuida, não só restaura, mas Ele cuida. Cada dia da tua vida Deus tem cuidado de você. Aleluia. Cada dia da tua vida você olha para a tua vida e fala assim, realmente Deus cicatrizou, realmente Deus tratou, realmente Deus sarou. E o propósito de Deus, ele permanece assim. Aquele homem, ele foi tratado, ele foi curado, e o processo que Deus fez para a vida dele foi contínuo. Falou assim, poxa, quando aquele homem caiu em si, falou, rapaz, eu nem merecia isso tudo, mas até a hospedaria eu ganhei. Até a hospedaria Deus nos dá, rapaz. Como Deus é tremendo. A gente tem a oportunidade o tempo todo de agradecer a Deus pela igreja que a gente congrega, meu amigo. Agradecer a Deus pelas pessoas que estão próximas de nós, pelos pastores que nos abençoam todo o tempo. E aquele homem foi tão abençoado pelo bom samaritano que ele falou, que amor é esse? Que amor é esse? Que nos constrange e nos julga assim. E ele termina essa parábola fazendo uma pergunta e dizendo aí, qual destes foi o próximo daquele que caiu? E você repara no texto que é de propósito que ele responde no versículo 37, o que usou de misericórdia para com ele, mas ele não fala o samaritano, ele não fala, ele fala que usou de misericórdia para com ele. Porque o orgulho é muito grande. E tem gente dentro da igreja que é orgulhoso, rapaz. Tem gente que não aceita algumas coisas por orgulho. Me deixa dizer, para Deus começar a fazer milagre na sua vida, a gente tem que entender que alguns orgulhos têm que sair de nós. Aleluia. E ele, por orgulho, não quis dizer que era bom samaritano por causa da briga que os judeus têm com os samaritanos. E na época de Salomão, quando se dividiu os dois reinos, os samaritanos ficou com o reino mais para o lado de Judá e mais 10 tribos de Israel. Depois eles se destacaram e fizeram uma réplica do templo de Salomão e fizeram sacerdotes e disseram assim, esse aqui é o lugar que temos que adorar. E por essa briga religiosa eles não se dão. E aí o judeu nunca iria, das 3 opções, a última seria o bom samaritano. E por orgulho ele teve que confessar, mas ele não falou, ele orgulhosamente falou assim, olha, foi aquele que tratou dele, né? Jesus olhando para ele, vai e fala, rapaz, que foi bom samaritano. Fala! Ele, não, aquele que curou a ferida, que tratou, que levou na hospedaria, foi esse. Aí Jesus falou, então, vai e procede de igual modo. Aí Jesus nos dá uma missão que é para a igreja de Novo Tempo, sim. O ministério de Novo Tempo é restaurando a aliança com Deus. Aí você foi restaurado, o que devemos que fazer? Lutar para que outros sejam restaurados. Da mesma maneira que Deus fez comigo, eu desejo que Ele faça em Vista Alegre. Eu desejo que Ele faça com outras pessoas. Então, qual é o meu maior desejo? É que Vista Alegre conheça Jesus e que os desviados de Vista Alegre voltem para Jesus. E qual é o meu desejo? Que teus familiares se rendam a Jesus, que conheçam esse amor que é em você. E aí Jesus fala assim, então vai e procede de igual modo. Só que passa 1 ano, passa 2, passa 3, a gente não ganha ninguém. A gente não fala com ninguém. A gente não evangeliza ninguém. E Filipe é um exemplo disso. Em João capítulo 43, no versículo 1, capítulo 1, versículo 43, no Evangelho de João, ele fala Filipe, ele é fantástico, um dos discípulos que depois virou o maior dos evangelistas. E ele trata
essa situação de fazer na vida dos outros o que Deus fez com a gente, ele trata de uma maneira maravilhosa. No versículo 43 diz: no dia imediato resolveu Jesus partir para Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, de André, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem ver. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Olha só, o texto que lemos diz o seguinte, que Jesus olhou para Filipe e falou assim: você vem, segue. Aí Filipe, sem questionar, começou a seguir Jesus. E aí Jesus começa a ensinar as coisas. Olha, eu sou o Cristo, não revelo isso agora, mas vocês saberão lá na frente. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, vós sois o sal da terra também, a luz do mundo. E Jesus está ensinando. Aí Filipe está ouvindo. Ele e os que já foram refutados. Sim. Aí interrompeu o discurso de Jesus e falou assim: espera aí só um minutinho que eu vou ali. Jesus: não, estou explicando, espera aí rapidinho que eu vou ali. Aí foi lá e chamou Natanael e falou assim: Natanael, conheci o camarada, conheci o Filho de Deus, eu achei o Messias. Aí Natanael se empolgou e falou assim: achou o Messias? O sonho de todo israelita é achar o Messias. Aonde está o Messias? Aí Filipe explica: o Messias que eu achei, ele é de fato o Messias. Aí Natanael falou assim: tá, então me explica direito, qual é a contraindicação? Ele: não é contraindicação, é que ele é o Messias, só que é o seguinte, ele nasceu em Nazaré. Aí Natanael falou assim: porventura pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí ele falou: vem ver. Aí naquele pedacinho Natanael foi convencido por Filipe, que mal começou. Então não tem esse negócio de não sei falar, não tem esse negócio de eu não sei dizer, eu não consigo pregar, não tem esse negócio. Existe amor. Quando você tem amor por almas, não tem esse negócio de eu não sei falar, de eu não sei dizer, de eu não consigo falar para o meu amigo que ele precisa de Jesus. Não tem. Porque quando você tem amor, Deus te capacita. Aleluia. Quando você olha para a pessoa, não vai assim: ela precisa de Jesus, Deus bota um amor no teu coração tão grande pelaquela vida. Não existe esse negócio de eu não consigo. E aí Filipe mal tinha sido ganho por Jesus. Ele falou: vou ganhar o meu melhor amigo para Jesus. Chamou Natanael: vamos embora. Natanael falou: não vou nada, rapaz, ele é de Nazaré, pode vir alguma coisa boa de Nazaré. E aí acontece um milagre. Acontece um milagre. Qual é o milagre? Que Jesus olha para Natanael vindo e diz: olha, eis aí um israelita em quem não há dolo. Natanael se impressiona com aquilo, que realmente ele era um homem sincero, não havia culpa na vida dele. E Jesus falou assim: antes de Filipe te chamar, te vi eu sentado na figueira. Aí qual é o milagre? Quando eu lia esse texto, eu não entendia. Eu pensava que Natanael estava sentado na figueira quando Filipe chamou Natanael. E todo mundo que olha esse texto imagina isso. Antes que Filipe te chamasse, tive eu sentado na figueira. Todo mundo imagina isso. E eu pensava, falei: caramba, Natanael estava sentado lá na figueira, tranquilão, tomando uma sombrinha, nos seus afazeres. Aí Filipe foi, chamou ele até relutou, mas não. O que acontece é o seguinte: Deus revela para ele que ele é Deus. Quando
na época do recenseamento, José fugiu com Jesus para o Egito para que Jesus não fosse morto por Herodes. Todos lembram essa história, amém? E aí, amém, igreja? Amém. Todos aí? Amém. Amém. Glória a Deus. E aí, ele regulava a idade de Jesus. Aí o que aconteceu? A mãe de Natanael, vendo os soldados romanos se aproximando para inspecionar se ela havia filho e se tinha filha menos de 2 anos, para que ele fosse morto, e Jesus já tinha sido levado por José para o Egito, e por Maria, ela pega uma folha de figueira e esconde Natanael embaixo da figueira. Os soldados perguntam a ela se ela tem filho, ela diz que não. E Natanael ficou ali escondido embaixo da figueira. Às vezes a gente não entende, Deus faz coisas na nossa vida que a gente não entende. Tem coisas que acontecem que a gente não entende. Entende lá na frente, poxa, eu passei por aquilo, aconteceu isso. Era Deus te provando que Ele é Deus. Aleluia. E aí Natanael ficou escondidinho ali embaixo da figueira ainda bebê. Porque Deus tinha um plano na vida dele. E aquilo não podia ser revelado para ninguém. Só havia 2 pessoas em Jerusalém que sabiam dessa história. Primeiro, Natanael. Segundo, a mãe dele, mais ninguém. Quando ele começou a pegar a idade, a mãe de Natanael contou para ele a história e falou assim: Natanael, não conta isso para ninguém. E Natanael não contava isso para ninguém. Era um segredo de Estado. Aí Jesus olha para Natanael e fala assim: Natanael, antes que Filipe te chamasse, eu te via sentado debaixo da figueira. O mundo dele cai. Ele fala: caramba, realmente tu és o Cristo, o Filho de Deus. Às vezes, a gente fica acanhado de chamar alguém para conhecer Jesus. Mas só que ele vem, ouve uma palavra e Deus revela a ele coisas profundas, coisas tremendas. E aí, vale a pena a gente restaurar almas, vale a pena a gente restaurar a vida, é claro, pelo poder do Espírito Santo que é em nós. E Natanael fala assim: realmente tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ele fica maravilhado porque ele sabia que aquilo era um segredo que ninguém sabia, era só ele e a mãe dele. E aí Jesus fala assim: tu se maravilhou disso? Coisas maiores do que essa verá. Glória a Deus. E aí Filipe, ele trata desse negócio com a gente, sabe? Ele diz assim: ó, assim como eu fui restaurado, eu procurei logo fazer. E na nossa vida não é diferente. Temos que mostrar ou demonstrar que se o amor de Deus nos alcançou, devemos também alcançar a outros também. Se Cristo nos consolou, devemos também consolar a outros também. Se Cristo nos restaurou, por que outros não são restaurados? Devemos restaurar também. Devemos lutar por almas também. Devemos fazer todo o trabalho, ter todo o sacrifício, todo o trabalho para que vidas sejam restauradas. Porque senão, o Evangelho fica sem valor. Porque o maior valor do Evangelho, o maior valor da igreja está hoje, há 2000 anos na Terra, é que vidas têm sido restauradas, que vidas têm sido salvas, que vidas têm sido transformadas por Deus. E aí, se nós não nos apegarmos e entender que eu preciso fazer pelo próximo, eu preciso fazer pelo meu irmão, eu preciso fazer por outro que Cristo fez por mim, a gente vai e vem na igreja, vai e vem na igreja. E Deus não desperta em nós o verdadeiro chamado. E se tratando do bom samaritano, aquele jovem, ele foi restaurado e deixou uma lição que a gente deve aprender muito. Quando somos restaurados, temos a plena convicção de que Deus nos restaurou, quando temos a plena convicção de que foi Deus que nos salvou, nós não podemos voltar pelo mesmo caminho. Não é nossa obrigação voltar mais por aquele caminho. Bom samaritano captou aquele homem, levou ele àquela hospedaria e certamente ele olhou para aquele caminho de Jericó e falou: por aquele caminho eu não passo mais. Eu sei o que é passar por um caminho doloroso.
Só entende de choro quem já chorou, meu irmão. Só entende de luta quem já passou por ela. Só entende de provação quem já passou por ela. Só sabe o que é estar caído quem já foi restaurado. Só sabe o que é estar sem a presença de Deus quem um dia teve a presença de Deus e de repente não tem mais. E aí, aquele homem foi totalmente restaurado por Deus e falou: por esse caminho eu não volto mais. Amém. Eu quero te dizer que tudo que você passou na sua vida, tudo que Deus permitiu que você passasse, foi um aprendizado, mas não volte mais por esse caminho. Deus tem caminhos maravilhosos para você. Deus tem caminhos de bênção para você. Eu lembro, quando eu cheguei no Novo Tempo, primeira vez que eu entrei na igreja, lá em Pavuna, o pastor Ricardo estava pregando. E ele nem lembra, né? Mas ele estava pregando uma palavra que o tema era: o caminho de Deus é perfeito. Amém. Essa era a palavra. E eu lembro que até hoje eu falo: o caminho de Deus é perfeito. Amém. E aquele homem, quando foi restaurado, ele falou: o caminho de Deus ele é perfeito. Vamos nos colocar de pé. Eu não sou... Quem me conhece sabe, eu não faço muita volta, não enrolo muito. Eu falo que Deus mandou, que Deus pediu, só. Não preciso fazer nada além disso. Eu só preciso dizer o que Deus mandou dizer, o que Deus mandou falar. O que Deus mandou dizer é: se você tem algo para resolver com Deus, resolva essa noite. Ele está disposto a tratar. Deus sempre está disposto a restaurar. Deus sempre está disposto a curar. Agora depende de mim ser curado ou não. Depende de mim ser restaurado ou não. Então eu queria orar por você, queria orar pela tua vida e dizer que o bom samaritano ele está aqui. Que ele veio no culto. Que ele veio te restaurar, ele veio te limpar, ele veio te purificar. Feche seus olhos. E se há algo no teu coração que precisa de Deus, se há algo na sua vida que precisa do Senhor, entregue a Ele nessa hora. Oh Senhor, vem nesse lugar. Oh Santo Deus, nós oramos a Ti nessa hora. Vem nesse lugar. Aleluia. Aleluia.